Bom dia, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Como estão nesta manhã tão bonita? Aqui em Santa Catarina está um dia bem bonito. Um sol, aquele comecinho de outono, né? Já com aquele ventinho mais frio, mas está uma manhã muito bonita. E hoje, dia do Senhor, o dia mais especial de toda a semana, um dia em que nós nos unimos para buscar ao Senhor intensamente. E faríamos isso todos juntos em comunhão na igreja. Mas aprove ao Senhor que mais ainda por esse tempo ficássemos cada um em sua casa, né? E ainda assim nós buscaremos ao Senhor com toda alegria, com toda intensidade, porque Ele é digno de ser louvado e de ser adorado. Hoje também é uma manhã especial para todas as mães. Nós comemoramos o Dia das Mães, celebramos esse dia especial. Aquela frase que todo mundo ouve, Dia das Mães é todo dia, é verdade mesmo. Mas hoje é um dia um pouco mais colorido, um pouco mais especial. Então, nós também louvaremos ao Senhor por isso. É bem verdade que nós, se estivéssemos em nossa igreja, com certeza iríamos receber as mamães de uma outra forma. Flores, um café da manhã especial. Eu me lembro de falar com a Laisa o ano passado, uma das professoras das crianças lá da nossa igreja, o que nós faríamos esse ano. E tudo está sendo diferente, não é? Mas, ainda assim, nós estamos juntos. Lá na página do Facebook da nossa igreja, assim como no grupo de WhatsApp e Instagram, vai estar a homenagem a todas as mães, a homenagem feita pela nossa igreja, a igreja de Balneário Camboriú. Depois você pode ir lá e conferir, tá bom? Nós vamos iniciar, então, a nossa escola dominical e eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E nós vamos orar, agradecendo a Deus, porque num novo dia, as misericórdias do Senhor foram renovadas sobre nós e nós podemos estar diante dele para o adorar e também para ouvir a sua voz. Feche os seus olhos e nós vamos orar. Querido Senhor, mais uma manhã nós temos a alegria, o privilégio de levantarmos das nossas camas com saúde, com paz, alegria. Nós te louvamos porque são bênçãos que nós não merecíamos. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos porque os nossos olhos se enchem de esperança em saber que em breve estaremos com o Senhor. Essa dúvida, essa angústia, esses desafios em que temos passado aqui, por conta do pecado que manchou a nossa história, nós sabemos que é temporário. Nós sabemos que em breve, quando estivermos com o Senhor, nada disso fará parte dos nossos dias. Nós estaremos contigo, alvos como a neve. Nós estaremos com o Senhor, limpos de qualquer transgressão. E nós poderemos gozar, finalmente, da real alegria de termos o Senhor. Te louvamos porque enquanto estamos aqui, o Senhor tem nos guardado e tem nos abençoado. Te louvamos por este dia que é todo teu. Te louvamos porque podemos te buscar nesta manhã. Receba, então, o nosso louvor e a nossa adoração, porque nós fazemos tudo em nome de Jesus. Amém. Há um hino do nosso inário, o hino de número 14, que diz que nós vamos todos louvar a Deus, o nosso Senhor de toda a luz. E o coro diz, exaltado seja nosso Deus e Pai. Nós vamos cantar todos juntos, aquecer um pouquinho aí a nossa voz e vamos todos juntos adorar ao Senhor neste momento.
Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, conosco em outra voz, hoje, hoje, desculpem. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Que nós o exaltemos todos os dias com as nossas vidas. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 57. Salmo de número 57. Como você sabe, nós estamos lendo o livro dos Salmos, toda a escola dominical, e hoje nós leremos o Salmo de número 57. É uma sequência dos Salmos de Davi, e é um salmo bem bonito. E eu gostaria que você, se quiser ler aí em alta voz na sua casa, você pode ler, mas eu queria muito que você prestasse atenção nesse salmo. É um salmo muito especial. Salmo de número 57. Vamos ler as palavras do nosso irmão Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada, a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma. Despertai lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória.
Este último verso é um verso que Davi repete 2 vezes. Ele faz isso no verso 5 e depois novamente no verso 11. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. O verso de número 1, Davi diz assim: tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Eu me lembro como se fosse hoje, quando a nossa segunda filha faleceu e eu estava em casa, e a nossa vizinha da época, lá da Rua Daniela, na Vila Varela, Nesi, foi até lá em casa, bateu na minha porta. Eu me lembro de estar no sofá sentada e ela veio e leu apenas esse versículo, que eu deveria ficar quietinha, à sombra das asas do Senhor, até que as calamidades passassem, até que aquele tempo passasse. E esse trecho ficou bem gravado no meu coração. Ficar quietinha, descansar embaixo das asas do Senhor, até que as calamidades passassem. O nosso irmão, pastor Paulo Júnior, escreveu um texto para um blog, e eu queria ler para vocês, se você vai acompanhar esta leitura, e é realmente sobre esse trecho que o nosso irmão Davi compartilha conosco. Eu quero que você preste atenção na leitura deste texto. A palavra calamidade tem vários significados que reportam para a mesma coisa: tragédia, catástrofe, infortúnio, adversidade. Pelo Espírito de Deus, meu desejo é escrever àqueles que estão passando por alguma calamidade. Talvez você está, neste exato momento, atravessando uma caudalosa crise. Meu coração dói e se angustia por ver o estado que as coisas se encontram. São, de fato, dias calamitosos. O fato mais intrigante é que as calamidades alcançam também os cristãos, o povo de Deus. Doenças que não encontram cura, que apesar da fé e compromisso com o Senhor, estão trazendo intenso sofrimento e dor. Problemas no seio da família, que são verdadeiras batalhas campais. A realidade de conviver com um marido ímpio, grosso, violento, com quem você não consegue mais ter uma relação saudável, amorosa e respeitosa. Ou talvez você sofra nas mãos de uma esposa perversa. Pode ser que você esteja vivendo um divórcio traumático, filhos rebeldes que se desviaram da presença de Deus para viverem uma vida de pecados, cheias de riscos, tirando assim o sono todas as noites. Ou ainda você está se deparando com um lar completamente dividido e sem controle. Deixe-me ser franco, meu caro irmão. Na verdade, você está passando por uma grande calamidade. Você está em meio a lutas em todos os campos e áreas da sua vida. Toda essa pungente batalha está te deixando deprimido, abatido, desencorajado. Pode ser que seu estado de calamidade seja tão agudo que você já pensou em tirar a própria vida. Furacões e tempestades gigantescas te alcançaram e te cercaram. E, enfim, te apanharam. É possível que o príncipe deste mundo, Satanás, engendrou um plano perverso para te destruir, drenar sua força, fazer você desistir do seu chamado e até mesmo da sua fé. Para isso, ele tem usado toda a artilharia pesada contra você. Ele está lançando sofismas em sua mente, usando sua lancinante sedução para te levar ao desespero, à perda do equilíbrio emocional, a um surto, até que você sucumba e vá à bancarrota. Esse também era o estado do rei Davi. Ele estava vivendo um período de calamidades. Aliás, as calamidades marcaram muito a trajetória do rei Davi e, invariavelmente, marcarão também a vida de um cristão verdadeiro aqui na terra. Porém, Davi não se desesperou. O Salmo 57 mostra qual foi a saída de Davi.
à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Era como se Davi estivesse diante de uma enchente que cobriu toda a cidade e houvesse um único lugar nela que fosse seguro, uma montanha rochosa e elevada, onde ele pudesse encontrar abrigo e refúgio, pois nessa montanha a enchente não conseguiria alcançá-lo. Nela ele permaneceria até que as águas abaixassem. Eu te digo que essa montanha rochosa e elevadíssima é o Senhor Jesus Cristo. Nas sombras das suas extensas e poderosas asas, Davi se refugiava. Em tempos de perseguições vindas dos seus inúmeros inimigos, nas crises mais agudas e tribulações mais profundas, Davi se refugiava nos braços do Senhor, na sua majestosa e consoladora presença. Eis o nosso grande problema. Temos muita dificuldade em vencer ou lidar com as calamidades, porque estamos buscando refúgio e solução em outras fontes que não podem nos ajudar. Estamos buscando nas cisternas rotas, nas figuras de Cristo, e não na encarnação do Verbo, no Cristo vivo. Falta-nos fé, segurança nas promessas de Deus, confiança no invisível, no imaterial, acreditar na fidelidade de um Deus amoroso e misericordioso. Se assim não fizermos, sempre fracassaremos. Chega de confiar em carros e cavalos, chega de nos ludibriarmos com o brilhantismo e falácias dos homens. Somos demais dependentes e carentes de homens, mesmo que esses homens sejam homens de Deus. Voltemo-nos para o Senhor. Nesse período de calamidade, faça como Davi, meu querido irmão. Há um monte elevado, uma rocha firme, uma fortaleza inexpugnável, que não pode ser abalada por nada nessa terra, onde nenhuma calamidade jamais poderá te alcançar. Vá para ela, escale-a, se esconda nela. Ali você encontrará abrigo. Vá para os pés de Jesus. Fique na sua doce presença, em profunda comunhão com Ele. Lá, as respostas das causas mais difíceis virão. Deus te dará direções, acalmará as agonias de seu coração. Não há necessidade de se desesperar na presença de Cristo. Há soluções para os problemas mais complexos aparecerão. Ele revelará toda a sua bondade a você. E caso você precise de um milagre, ele não hesitará em fazê-lo. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Clame o Deus Altíssimo, meu querido irmão. Ele executará tudo que for necessário ao seu favor. Deus não está alheio à sua dor, nem indiferente ao seu sofrimento. Apenas deixe as cisternas rotas, deixe esses modismos, tire da frente dos seus olhos essas miragens que satisfazem temporariamente a sua carne e volte-se para o manancial de águas vivas. Ele enviará dos céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Ele te salvará das calamidades. Ele fará tudo por necessário para te proteger e te livrar das calamidades. Tenha sempre em mente que o Deus que você serve é cheio de terna misericórdia. Nesse momento de calamidade, faça como o rei Davi. Se refugie em Cristo, a rocha e fortaleza da sua salvação. Assim, em breve, as calamidades vão passar para a glória do Senhor. Creia que se você está passando por um tempo deste, o Senhor te abriga e te fortalece e em breve terá solução para cada problema. Há um cântico que diz que o Senhor é a nossa luz e que só nele nós vamos confiar. Vamos cantar todos juntos. Vamos lá, todos juntos? Tu és a minha luz,
a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás dos céus para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Nós vamos confiar somente no Senhor e descansar nele e esperar até o dia em que tudo isso vai passar. Nós não vamos mais nos preocupar com nenhuma calamidade, pois nós estaremos com o Senhor. Nós vamos orar neste momento, pedindo ao Senhor que continue nos abençoando, e logo depois nós vamos passar para a nossa aula. Esta semana ninguém da nossa igreja fez aniversário, pelo menos não tivemos o contato de ninguém, e nem aniversário de casamento. Mas se você que está nos assistindo fez aniversário, que o Senhor te abençoe, te guarde e te cubra de bênçãos e da sua graça. Nós vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, e nesta oração também nós vamos agradecer pelas nossas mães, pedindo ao Senhor que as abençoe também. Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Senhor, quantas vezes nós já não passamos por este salmo?
e conhecemos a história do nosso irmão Davi, suas lutas, as suas batalhas. Quantas vezes já não nos deparamos com poesias e orações que ele fez? Como este, por exemplo, o Salmo 57. Nós queremos, Pai, nesta manhã, pedir ao Senhor que o Senhor transforme a nossa vida de uma vez por todas, para que confiemos de fato e de verdade que ainda que estejamos passando por momentos difíceis, em qualquer área, o Senhor está conosco e a seu tempo trará consolo e trará decisão final para qualquer uma das situações que nós estejamos passando. Que assim como Davi nós possamos te exaltar, porque o Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas. Agora, Pai, vá de encontro com cada um que está junto conosco te buscando. E se for do teu querer e da tua vontade, traga alívio para dores, mas para também tristezas e tormentos e angústias e medos. Nós pedimos para que o Senhor nos abençoe. Agora, Pai, te louvamos com o coração grato e cheio de alegria por todas as mães que estão nos ouvindo neste momento. Ah, Pai, mesmo depois de tudo que aconteceu lá no Éden, o Senhor ainda nos poupou e nos presenteou com a missão de sermos mães. Que os nossos filhos conheçam ao Senhor através de nós, do nosso exemplo, do nosso amor por Ti, por nós queremos Te buscar e Te servir. Dá a cada mãe a alegria de dizer que ela e a sua casa te serve, te busca e te louva. Encha, Senhor, o nosso coração com a certeza de que o Senhor está cuidando de nós e de nossos filhos. Que este dia seja muito especial, não porque é dia das mães, porque é dia do Senhor, mas porque o Senhor, com amor e misericórdia, vai nos abençoar e nos encher de alegria. Dá a cada mãe a alegria de ter seus filhos à volta da mesa. Há aquelas que hoje não podem, porque estão longe, por conta também dessa situação que nós estamos enfrentando. Que elas tenham a certeza de que não estão sós, que o Senhor está com elas. Nos abençoe, nos prepare para uma boa aula, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, as crianças receberam a aula hoje, a quarta aula, a aula de número 4, já está lá no YouTube e as crianças vão participar dessa aula. E para esta semana, as crianças têm uma atividade para fazer. A revista sugeria um lanche comunitário, um lanche em conjunto para todas as crianças. Como nós não faremos isso, as crianças vão ter aí a atividade de ligar umas para as outras. Fizemos ali um sorteio e elas vão mandar mensagens umas para as outras. Então, as mães fiquem atentas a isso durante esta semana. Que Deus os abençoe, que nós tenhamos uma boa aula e continuemos a exaltar o nosso Deus. Olá, meus irmãos, um bom dia do Senhor para todos nós e feliz Dia das Mães a todas as nossas queridas mães da igreja. Que Deus continue
as abençoando, dando sabedoria, paciência e força para seguirem sua missão. Também cumprimentamos as mães que nos visitam na nossa escola dominical hoje. Que Deus continue a abençoá-las aí onde vocês estão. Nós vamos passar a nossa escola dominical, a nossa aula desta manhã. E aí eu gostaria que os irmãos, por gentileza, abrissem suas Bíblias em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 13. Vamos ler aí então Lucas 24, a partir do versículo 13. Você já está vendo, ou já viu até, o título da nossa aula de hoje. Eu continuo seguindo a nossa revista, só que fazendo algumas alterações no cronograma. Então, hoje nós vamos utilizar a aula de número 10. Alguns títulos, alguns temas discutidos nessa revista já foram discutidos por nós na igreja, por isso eu estou fazendo alguns saltos, para que também não fique repetitivo. Então, hoje nós vamos saltar ali para a lição de número 10, tem por título A Decepção que Cega. E o texto básico para nós é este, Lucas 24, a partir do versículo 13, assim diz o Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para entender tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então,
se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar, meus irmãos. Deus eterno, nós te agradecemos por esta manhã tão gloriosa, radiante para o nosso coração. Também, ó Deus, queremos agradecer pelo dia muito bonito que já está nascendo. Obrigado, Senhor, por todas as tuas misericórdias renovadas sobre nós nesta manhã, pelo perdão, ó Deus, concedido a todos nós, pela bênção de viver mais uma vez e saber, ó Deus, que nós seremos instruídos por Ti para viver de maneira agradável ao Senhor. Te agradecemos por mais uma semana que está começando e te louvamos pela Tua sabedoria e pelo Teu cuidado para conosco, porque o Senhor nos faz descansar antes de iniciar uma nova semana. Obrigado por este domingo. Instrua o Teu povo, Senhor, nós carecemos disso, preparando-nos para a semana que começa hoje, mas grandes desafios nos esperam a partir de amanhã. Então, tudo o que nós estudarmos, as conversas que tivermos ao longo do dia acerca do que nós estudamos também, e a lembrança que o Teu Santo Espírito pode dar ao nosso coração de tudo o que nós estudarmos hoje, nos fortaleça para os trabalhos, para os estudos, para as instruções e para as dificuldades e os desafios, e também para reconhecer os Teus feitos nas vitórias que teremos a partir da semana que começa hoje, em especial as nossas atividades corriqueiras amanhã na segunda-feira. Ajuda-nos neste momento de estudo da Tua palavra, Senhor, ilumina o nosso entendimento, ensina-nos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos falar hoje, então, sobre a decepção que cega, e tendo esse evento dos discípulos a caminho de Emaús, e o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo, tendo este evento, então, como base para nós, como nós veremos logo no primeiro ponto, é quase que um estudo de caso mesmo. Nós não vamos fazer tópicos mirabolantes e nem recorrer a muitos textos. Nós vamos extrair desta situação aqui os princípios que continuam a abençoar nossa vida em momentos, por exemplo, de decepção, quando uma esperança nossa se frustra, e como a Bíblia tem o remédio para essas frustrações, para não nos deixar cair em tristeza profunda e desesperança total. Então, uma aula que para mim foi extremamente instrutiva enquanto estava preparando, e espero que seja também para os irmãos. Nós vamos apenas, antes de prosseguir, relembrar daquilo que nós estudamos na semana passada. A nossa conclusão foi essa, né? Falamos aí sobre o anúncio do Evangelho e como nós precisamos dos benefícios que nós recebemos no seio da igreja, como nós precisamos também compartilhar isso às pessoas. E falamos também daquele compromisso que nós precisamos ter com a nossa igreja local. Então, a nossa conclusão na semana passada foi a seguinte: levando em consideração os privilégios da parceria com a igreja local, as pessoas que não são membros de uma igreja deveriam estar batendo na porta, porque há muitos benefícios, né? Nós falamos sobre isso. Aqueles que se recusam a ser parte da membresia estão se tratando como incrédulos. Aqui foi que nós abordamos o fato de alguns já convertidos pelo Senhor Jesus Cristo e ao Senhor Jesus Cristo, por circunstâncias quaisquer, na grande maioria, por alguns entristecimentos, né, que aconteceram, decidem-se por não fazer mais parte de uma igreja local.
decidem tentar sozinhos caminhar na fé. Então, houve essa instrução, essa exortação na semana passada, né? Aqueles que se recusam a ser parte da membresia estão se tratando como incrédulos, pois voluntariamente desobedecem às ordenanças de Deus, que é a ideia de nos estimular mutuamente às boas obras, que era o texto básico, e também não deixar de nos congregar, como era o costume de alguns naquela época e hoje também. Então, negam a si mesmos os benefícios da comunidade de Deus. Nós concluímos isso na semana passada e hoje nós vamos falar sobre a decepção que cega. E eu quero introduzir dessa maneira. Não podemos subestimar o poder de uma decepção. E, infelizmente, é algo a que todos nós estamos sujeitos. Como podemos, então, encontrar esperança para o futuro em meio às lágrimas do presente? Note bem, a primeira expressão é uma afirmação. Apesar de estar na negativa, é uma afirmação. Nós não podemos subestimar as decepções de nenhum dos nossos irmãos. Sejam elas justas, sejam elas justas no sentido de observar o real propósito daquela situação. Não num certo sentido, não é pecado em ficar triste. Não é? O problema é qual foi a motivação, o que te levou a ficar triste é que precisa ser observado. Muitas vezes, a motivação, aquilo que te empurrou para a situação de tristeza ou de decepção, foi uma compreensão pecaminosa tua acerca da realidade. Não é? Você lançou esperança num ponto falso, que não é o Senhor, você lançou esperança, por exemplo, em homens, em líderes, em alguns dos seus irmãos, e por conta do pecado dessas pessoas, a sua esperança se frustrou e você se decepcionou. E aí você age como se o universo estivesse conspirando contra você, você se coloca numa tristeza profunda, numa decepção, Tem pessoas que têm até asco de voltar à igreja, por exemplo, né, em casos mais graves. Nós não podemos menosprezar ou subestimar a decepção. Todos nós estamos suscetíveis a isso. Entretanto, nós precisamos abordar as decepções de maneira bíblica. E aí está o grande diferencial. Todos nós podemos passar. Alguns motivos são justos, outros são pecaminosos. Mas em todos os casos, as Escrituras têm o remédio para as nossas decepções. Então, como é que nós vamos encontrar esperança para o futuro, né? Depois de passar por esse momento de desesperança, de decepção, em meio às lágrimas do presente? Como é que nós vamos fazer isso? Então, nós vamos seguir observando este texto como um estudo de caso, não é? O contexto, você se lembra, você leu comigo o versículo de número 13, que começa dizendo que naquele dia alguma coisa aconteceu, e essa coisa é esse trajeto de 2 discípulos de Jesus, de Jerusalém para Emaús. Algumas versões trazem essa ideia de 60 estádios como sendo 15 quilômetros, né? Ou quase 11 ou 12 quilômetros, como eu trouxe aqui. Algumas versões trazem 15 quilômetros. Isso varia um pouquinho por conta da unidade de medida e da transição, né, de uma unidade para a que nós usamos hoje. Então, no terceiro dia da crucificação de Cristo, no dia em que ele ressurgiu, é que essas coisas aconteceram. E aí Jesus percorre na tarde de domingo esses quilômetros todos junto com esses 2 discípulos. E foi o texto que nós vimos. Mas preste atenção, e nós vamos observar isso. Aqueles discípulos estavam tão cegamente aflitos que não conseguiram ver Cristo. E isso, meus irmãos, acontece e aconteceu com praticamente todos os discípulos de Jesus.
Você se lembra de Pedro dizendo, depois da crucificação e do sepultamento de Jesus Cristo, ele diz, olha, eu vou pescar, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes de encontrar, do Messias me encontrar, antes de ser tornado pescador de homens. Então eu vou voltar, as coisas acabaram, infelizmente. Não é? E outros tantos discípulos ficaram assim. Lembre-se de Maria, não é? Quando foi ao túmulo e não viu Jesus, que tristeza ela estava naquele momento, até que o Senhor a chamou pelo nome e ela então o reconheceu e foi contar. Não é? Veja que eles vão citar este evento aqui, Maria contando a eles, dizendo que o mestre não estava ali e que ela teve até, eles interpretam, né? Ela teve uma visão, né, de anjos dizendo que ele não estava ali, e realmente, versículos 23 e 24, né, e eles confirmam, de fato, os que estavam junto conosco e com aquelas mulheres também foram lá, e você sabe, né, Pedro estava nessa contagem, e viram que o Senhor não estava lá. Mas onde é que ele foi? E isso causou grande tristeza nesses dois discípulos que são ressaltados aqui. É claro que Lucas, o evangelista, tem um propósito inspirado por Deus para registrar este evento, mas ele é extremamente interessante. Eu gostaria de observar aqui alguns detalhes com os irmãos. Então, observem, a partir do versículo 14, eles vão ali conversando acerca das coisas que estavam acontecendo. E são coisas que aconteceram, e essa consideração deles já vinha por conta de todos esses últimos dias, desde a prisão de Cristo, aquela passagem dele pelo Sinédrio, pela sede do governo, diante de Pilatos, todas aquelas coisas que aconteceram. E é isso que eles vão dizer a Jesus, não é? Sem saber ali no primeiro momento que era Jesus, e eles falam, você não sabe o que está acontecendo nesses últimos dias? E aí essa é a consideração deles. E aconteceu que enquanto eles estavam conversando, o próprio Senhor Jesus se aproximou deles. Mas vamos tentar nos transportar, com todos os limites bíblicos, para este evento aqui. Imagine que fosse eu e você. Depois de ver tantas obras maravilhosas, tantos sinais de Jesus, depois de receber seus ensinos, de ter o coração transformado e de ter a esperança total de redenção, que era o que eles estavam esperando, assim, aquela esperança reavivada, o Senhor Jesus, na percepção deles, morre. E pior, o corpo dele desaparece. É claro, aqui tudo isso está sendo construído no coração deles, não no sentido de imposto, mas o ensino está sendo construído, o ensino do próprio Espírito Santo. E muitas vezes isso acontece conosco. Somos pessoas que já têm uma caminhada com o Senhor Jesus. Não importa o tempo dessa caminhada, mas nós já vimos sinais miraculosos até na nossa vida, transformações que nós jamais esperaríamos e até mesmo que nós já cansamos de tentar sozinhos e que o Senhor Deus transformou a nossa vida. E aí a nossa esperança vai sendo depositada no Senhor Deus. Mas muitas vezes as circunstâncias e a nossa fraqueza na fé, muitas vezes, nos faz tropeçar nessa confiança. A exemplo de Pedro, quando o Senhor Jesus andou sobre as águas e ele disse, não é? Se és tu mesmo, me faz ter ir contigo, andando sobre as águas. E o Senhor Jesus disse, vem. E ele começou, mas a circunstância ali, qual era, né? O mar revolto, fizeram com que ele tropeçasse na fé. Isso também acontece conosco, meus irmãos. E é por isso que nós precisamos viver sempre em vigilância, sempre. Isso vai ficar mais enfatizado no decorrer da nossa aula de hoje, nós precisamos conhecer a revelação da vontade de Deus. Para que quando os abalos vierem, nós estejamos firmes. A gente pode até balançar um pouquinho, mas cair nós não iremos.
por causa da base na qual a nossa fé está sendo edificada. E precisa ser a fé em Cristo Jesus, que é a verdadeira fé, e a sua obra. E qual é a obra do Senhor Jesus Cristo? Se não trazer a lume, não é? Se não revelar a vontade do Pai. Então nós precisamos estar firmados na vontade do Senhor revelada para nós nas Escrituras. Aqueles discípulos tinham esse conhecimento das coisas que estavam acontecendo, e eles até esperavam mesmo e reavivaram a sua esperança em que Jesus era o Messias prometido pelo Antigo Testamento. Eles conheciam a mensagem do Antigo Testamento. Mas ainda assim, eles tropeçaram e se tornaram pessoas tristes, decepcionadas com as circunstâncias. O problema é que, se nós não tivermos cuidado e não ficar alertas com as nossas decepções, e se elas não forem por motivo justo, nós vamos direcionar a nossa decepção e vamos projetá-la sobre o próprio Deus. Porque Deus esqueceu-se do que tinha prometido, por exemplo, ou Deus mentiu, ou Deus nos enganou. Note, pode ser que nós já até nos perguntamos em determinada situação se Deus estava nos deu alguma coisa para depois tirar, eu vou dizer dessa maneira, talvez não seja a maneira mais clara, mais objetiva, né? Mas como se Deus estivesse brincando conosco, né? Nos enganando, deu para tirar depois. E nós sabemos que o nosso Deus não é um Deus de confusão, seja na comunidade da fé, seja na nossa própria vida, que é a habitação do seu Espírito Santo. Deus não nos confunde, ele não faz as coisas para nos... Deus não é alguém sádico. Ele tem um propósito. E até mesmo as circunstâncias que nos tomam, elas cumprem esse propósito do Senhor. Logo, será para o nosso bem. Nós precisamos nos lembrar destas coisas, não é? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, observe comigo, a partir então do versículo 14, estes homens iam conversando sobre as coisas que estavam acontecendo. E aí Jesus se aproxima deles. Versículo 16, porém, seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. E até mesmo o autor da revista traz esse impedimento de reconhecer como fruto da grande decepção. E realmente essas coisas acontecem. Nós nos tomamos por aquela tristeza grandiosa e aí nada tá bom. Nós falamos um pouquinho disso quando estudamos sobre contentamento, não é? A pessoa não consegue observar. Por exemplo, nossos dias durante a semana que se encerrou ontem foram muito bonitos, sempre muito bonitos, mas frios de manhã. E pode ser que alguns ainda reclamaram, né? Alguém chega assim para conversar, tudo bem que com toda a distância, mas às vezes na própria família, em casa. Imagine em casa. Que dia bonito hoje, né? Aí a pessoa responde, tá frio demais. Mas, puxa, contemple a maravilha desse dia para você não ficar assim tão pesaroso com o frio. Daqui a pouquinho passa e a noite vai voltar de novo. Aí você se aproxima ali, se apressa para tomar o banho na virada da tarde, para não precisar tomar banho no frio. Bom, esse é só um exemplo muito pequeno daquilo que eu estou querendo dizer e do que o texto nos mostra, no sentido de que, meus irmãos, prestem atenção, as decepções podem nos cegar, podem nos impedir de ver toda a realidade. E você se lembra de momentos em que você ficou triste ou de momentos que você precisou aconselhar pessoas entristecidas. E como esses primeiros momentos de conversa, as pessoas que estão sofrendo uma decepção ou entristecidas, como elas estão com o coração endurecido. Como seus olhos estão fora de foco total, está tudo bagunçado, embaralhado na sua vista.
Isso é fruto de um coração que está triste. Nós não podemos subestimar, mas nós precisamos, a partir da palavra de Deus, mostrar a essas pessoas que há um remédio. Que a decepção não é um estado pleno da vida. Ela pode ser um estado passageiro. Porque a única coisa que não passa, e essa é a única coisa que é remédio para uma decepção, é a palavra de Deus, que não passará. É promessa dele mesmo. Então, nós precisamos observar estas coisas. Talvez, conforme nós caminhamos aqui, você se lembre até de casos que você passou ou de pessoas que você teve contato nessa situação. E lembre mais ou menos como foi a situação ali e como saíram daquela situação. Versículo 17, o Senhor Jesus faz uma pergunta. E essa pergunta é que começa a destravar o coração daqueles dois. E por quê? Porque a pergunta, neste momento, é quase aqui, meus irmãos, um momento de aconselhamento. E as perguntas, em especial, fazem com que o coração venha para fora. É claro, nós precisamos fazer as perguntas corretas. Alguém já escreveu algo como que fazer perguntas é uma arte. Nós precisamos fazer as perguntas corretas para que o coração venha para fora. E tanto a pessoa entristecida consiga ver realmente o que está no seu coração, e nós que vamos auxiliar, possamos ver onde nós vamos colocar a palavra de Deus. Qual é o remédio que já tem na palavra de Deus, gracioso para essa vida? Então, observe, o Senhor Jesus diz, preste atenção na pergunta, versículo 17. Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida em que caminhais? E eles pararam entristecidos. Meus irmãos, juntando todas as coisas desse versículo 17, o que estava causando a tristeza era os eventos. Mas estes eventos estavam preocupando aquelas pessoas. E um significado básico de ansiedade é uma preocupação extrema sobre um evento. É claro, eu não vou empurrar aqui a palavra ansiedade, mas vamos trabalhar apenas com a preocupação que leva à tristeza. Quantos de nós não estamos assim hoje? Quantos de nós não estão nessa situação de preocupação extrema e nós ficamos como que, assim, ariscos a qualquer coisa, a qualquer movimento? Estas preocupações causam tristeza em nós e elas precisam ser aliviadas, balanceadas em nosso coração, para que nós consigamos ver a realidade das coisas. Eu me lembro de uma vez ouvir de um pastor que durante um tempo de sua vida ele não estava conseguindo também ver a realidade da maneira correta. Ele passou por um momento de grande tristeza, depois de um problema de decepção, e ele dizia que quando ele ouvia a chamada do Fantástico na quinta-feira, ele já ficava meio tenso. Mas aí aquilo ia passando, e ele ia para a igreja, ele pregava, dava aula na escola dominical, e quando ele estava em casa, à noite, e às vezes passava ali a TV só para encaminhar o sono, e aparecia, ou ouvia o final da música ali do Fantástico, é o exemplo que ele deu, ele já ficava em pânico, porque a segunda-feira ia começar de novo. Veja só que situação, que coração em trevas, não no sentido de pecado, mas de escuridão, um negócio triste. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, e como eu disse no início, não podemos subestimar essa situação. Entretanto, nós temos o remédio para isso que está nas Escrituras. Ao fazer essa pergunta, o Senhor Jesus Cristo traz o coração deles para fora, e o problema que estava no coração deles aparece, inclusive, diante deles. Vamos avançar aqui para observar este processo de cura.
Então, observe, o processo de cura não tem um tempo determinado. Porém, há ferramentas bem específicas para curar um coração decepcionado. Todas elas partem da instrução fiel da palavra. Se nós não partirmos da instrução fiel da palavra, qualquer outro tipo de ação, qualquer outro tipo de conselho que nós dermos a uma pessoa decepcionada, entristecida, será apenas superficial. Nós nos apressamos, muitas vezes, e errado, nós nos apressamos a dar conselhos comportamentais, superficiais. Então a pessoa ficou decepcionada por algum irmão da igreja. E aí você fala assim, para de falar com ele. Ou alguma situação que são as mais corriqueiras hoje em dia, né? Aquelas situações de grupo, eu vou até aumentar aqui para você ver bem o meu rosto. Eu estou falando isso mesmo, tá bom? Você não fica tranquilo. É uma palavra bem pastoral hoje. Aquelas situações de grupo que a gente tem, de WhatsApp, e aí você fala, não sei o que, não dá para mim. E alguém vai e te fala e te dá o conselho apenas superficial e diz assim, é mesmo, sai desse grupo. Ah, não, esse pessoal é assim, ó, por isso que eu não gosto. Eu não gosto de grupo, é por isso que eu não gosto, eu nem tô. Ok. Mas e se o problema que aconteceu de fato foi real? Pessoas que foram ofendidas neste evento. É assim que nós vamos tratar? É desta maneira superficial, com ferramentas humanas, que nós vamos resolver esse problema entre irmãos? Não é assim que nós somos instruídos pela palavra de Deus. Nós precisamos nos aprofundar. Nós precisamos ter esse contato para que então nós consigamos ler a situação, nós que vamos ajudar, ler a situação, fazer perguntas corretas. A pessoa então que está sendo ajudada por nós verá a situação e então este processo de cura vai começar. E é uma cura plena, porque vai no profundo da nossa alma. Nós não podemos esquecer jamais, meus irmãos. Há coisas que nós falamos, que nós fazemos, que são fruto do nosso coração. O Senhor Jesus nos ensinou isso. A boca fala do que está cheio o coração. Logo no início das redes sociais, algum pastor de São Paulo modulou fez uma adaptação desse versículo para a nossa atualidade. O dedo escreve do que está cheio o coração. E realmente é assim. Nós precisamos tomar cuidado. E somente a palavra de Deus é que tem o remédio para essas coisas. O Senhor Jesus faz a pergunta. A partir do versículo 18, eles começam a responder, um pouco mexidos com toda aquela situação. E aí eles perguntam para Jesus, você é o único que não sabe das coisas que estão acontecendo? E o Senhor Jesus dá mais um passo. Ele precisa ouvir. E ele precisa fazer as pessoas tristes se ouvirem. Isso é muito importante também. E aí eles começam a falar. Cleopas é um desses dois discípulos e toma essa dianteira e começa a colocar o coração para fora, para que ele também consiga ver o que de fato o está entristecendo. E aí ele diz, o que aconteceu é que o Senhor Jesus, aquele em quem nós depositamos a nossa esperança de redenção, foi morto pelas nossas autoridades. E agora, no terceiro dia, ele sumiu. O corpo dele sumiu. Era para estar lá e não está. É isso que aconteceu. É verdade que o pessoal foi lá e confirmou aquilo que as meninas falaram, mas ele sumiu. Veja só o versículo de número 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Meus irmãos, o que há de problema bíblico aqui? Há um problema grave. Principalmente, este problema é que levou a essa decepção. É a falta de fé naquilo que a palavra de Deus nos diz. Pastor, de onde você tirou isso? Meus irmãos, eles já estavam esperando a redenção de Israel.
E de onde eles tiraram isso? Veja só. De onde é que eles tiraram isso? Se não das Escrituras. Eles sabiam que haveria de vir um Messias redentor de Israel. E eles falam isso para o Senhor Jesus, no versículo 21, observe. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Eles estavam esperando, aparece alguém que começa a pregar remissão de pecados, que faz sinais miraculosos, e esse homem morre. O pior, o corpo dele some. Eles estavam esperando, mas eles não creram na promessa de que no terceiro dia o templo seria reconstruído. Eles não creram naquilo que a escritura do Antigo Testamento falava sobre Jesus. E o Senhor Jesus vai abordar isso com eles. Muitas vezes, nossa decepção também acontece por causa deste problema. Nós conhecemos a Bíblia, nós utilizamos a Bíblia em outras esferas da nossa vida, nós usamos a Bíblia para aconselhar outras pessoas, mas quando uma decepção vem ao nosso coração, nós não cremos na palavra de Deus. E eu estou realmente me incluindo em tudo isso. Como nós temos essa dificuldade colocada como um tropeço para nós por causa do nosso pecado, de crer, mesmo nos momentos mais difíceis, nós precisamos crer. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Muitos têm andado atrás de promessas recortadas da palavra de Deus. Algumas delas, inclusive, até já se cumpriram, mas estão sendo anunciadas por alguns líderes que vão voltar a acontecer. Veja que situação em que alguns que buscam a igreja estão se envolvendo. Promessas que já foram cumpridas, algumas. Muitas pessoas estão sendo atraídas por uma falsa mensagem, dizendo, olha, Deus tem um novo para você, venha procurar o novo de Deus para sua vida, e coisas desse tipo. Mas Deus já revelou a vontade dele na palavra. E como é que o novo de Deus, por exemplo, se aplica em minha vida quando eu estou numa situação de total calamidade, como nós estamos vivendo e como nós lemos no início? Não quer dizer que talvez o plano de Deus para a sua vida não é que você seja restaurado completamente da situação de calamidade. Talvez seja, como ele fez com Jó, como ele fez com muitos de nós. Mas tudo isso está colocado na palavra de Deus. Muitos de nós, às vezes, em situação de tristeza extrema, dizem, olha, está muito difícil. Muito difícil viver aqui. E aí nós precisamos nos lembrar que isso também é palavra de Deus para nós. Mas muitos não querem ouvir, né? No mundo passais por aflições. Acaba por aí? Não. O Senhor está conosco. O Deus conosco venceu o mundo. Por isso é que ele diz, tem de bom ânimo. Está tudo resolvido. No final das coisas está tudo resolvido. Nós precisamos crer na palavra de Deus e buscar na palavra de Deus o consolo para a nossa alma. Observe agora, a partir do versículo 25, quando o Senhor Jesus Cristo começa a dar essa instrução bíblica para o conserto desse coração entristecido. Olha só. Jesus vai usar uma expressão muito forte aqui. Ó nécios e tardos de coração. Olha bem, para crer em tudo o que os profetas disseram. Preste atenção nessa expressão do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam entristecidos com a situação. Mas isso revelou o tardamento deles, né? A ideia de demora para que eles crescem em tudo que os profetas disseram. Porque os profetas e a lei e os salmos e o próprio Senhor Jesus Cristo, antes de morrer, disse, importa que o Filho do Homem seja entregue.
mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Já estava dito, já estava prometido, e se cumpriu. E agora nós precisamos nos lembrar dessas coisas e crer, e esperar na revelação do Senhor. Foi anunciado que isso aconteceria com Jesus. Eles sabiam, mas eles não creram. E olha só como o Senhor Jesus Cristo começa esse processo de transformação. Ele vai expor a palavra de Deus. Ele vai ensinar a palavra de Deus no que tange a este problema. Então, a começar por Moisés, versículo 27. Discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E aqui, meus irmãos, há uma aplicação para nós, porque nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós não vamos saber utilizá-la corretamente. Nós precisamos conhecer. Para entender o problema, nós fazemos as perguntas necessárias, quantas forem. Nós ouvimos o que é dito pelas essas pessoas que estão com problemas. E nós vamos administrar a graça, como diz o pastor Edmar, né? Nós vamos administrar a graça por meio da palavra de Deus ao coração dessas pessoas. Nós vamos atacar o problema. Então, no meio disso aqui, alguém poderia soltar um versículo qualquer. Mas o Senhor Jesus pega a escritura que eles tinham até ali, lei, profetas, e vai dizer tudo o que a seu respeito constava nas escrituras. Problema de vocês, de tristeza, dá-se por esse motivo aqui. E o que a palavra de Deus diz sobre isso aqui? Então o remédio foi administrado. E esse é um início de processo. Quando se aproximaram da aldeia, diz aí o versículo 28, e ele fez menção, o Senhor Jesus, de passar adiante, mas eles disseram, não, fica conosco. E aí ele vai ficar aquela noite, vai passar aquela noite com aqueles discípulos, e entrou para ficar com eles ali. Mas observe o que eu coloquei aqui no slide, nessa parte destacada. Para a alma aflita, há grande consolo em saber que há um tratamento bíblico para a desesperança e para o sofrimento. Veja só o que eles vão dizer depois, é claro, eu estou pulando aqui uma parte, mas já vou voltar. Mas olha só o que eles disseram. Qual foi o sentimento deles quando Jesus começou por Moisés e passou para os profetas, falando do que a respeito dele dizia nas Escrituras? Observe o versículo 32. Disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora eles se revigoraram e voltaram para Jerusalém. Era lá que eles precisavam estar, junto com os outros discípulos, e eles se reuniram com eles. O problema foi solucionado. A alma saiu daquela situação de tristeza, de decepção, e o remédio veio a partir das Escrituras. Depois de observar o problema, até mesmo de se ouvir falando sobre o seu próprio problema, o Senhor Jesus vem com o remédio bíblico. Vem com consolo para a alma. E enquanto o Senhor Jesus vai explicando, eles dizem depois, o nosso coração ardia enquanto ele falava. E é assim que acontece, meus queridos irmãos. Muitas vezes nós nos colocamos resistentes, inclusive a compartilhar dificuldades com os nossos irmãos. Mas pode ser que em fazer isso, nós estamos nos negligenciando. Estamos pecando contra o Senhor por até mesmo permanecer nessa situação de tristeza, sendo que há remédio para essa tristeza na palavra de Deus. Busque auxílio no Senhor. Lembre-se do salmo que nós lemos no início.
Busque refúgio no Senhor, até que a calamidade, que a tristeza, que a decepção passe. Mas esteja no Senhor. Ele tem o remédio para a nossa alma. Ele tem a resposta certa. Ele tem as palavras de vida eterna. Lembra-se quando ele perguntou para os discípulos: vocês querem ir também, junto com esse povo que está indo embora? E aí Filipe respondeu: para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida? Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos crer na palavra. Ainda que circunstâncias afetem a nossa vida, nós permaneceremos em pé. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos crer na palavra, para que quando alguém precisar de apoio, nós ministremos a graça do Senhor por meio da palavra, entreguemos o remédio para aquela alma. É assim que nós precisamos fazer, meus irmãos. Mas, chegando ao final, essa esperança trazida por este processo todo de cura a partir da palavra de Deus é revigorante. Veja, nem mesmo o desespero nos coloca fora do alcance do amor de Jesus. Eles foram curados, restaurados e compartilharam a transformação com seus irmãos. Eles foram para Jerusalém e disseram para eles, não é? O Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou. Em Cristo, nós podemos ter coragem e força para viver em novidade de vida, tendo nossas lágrimas enxutas por nosso bondoso Redentor. Naquela noite, eles estavam com o Senhor Jesus Cristo e ouviram aquela instrução. Mas um fato curioso é o sinal que fez com que os olhos deles abrissem e que eles entendessem por que, enquanto Jesus falava, o coração ardia. Qual foi o sinal? Versículo de número 30. Aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, tendo-o partido, e deu a eles. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Que imagem maravilhosa! E nós cremos que um dia nós teremos acesso a isso em novos céus e nova terra, quando o Senhor Jesus Cristo tomar novo convosco o fruto da vide no reino de nosso Pai. Aqueles homens tiveram um pedacinho do céu ali diante deles, mas foi com este sinal que eles entenderam porque o coração ardia enquanto a palavra era dita. Então, meus irmãos, observando de novo isso aqui que eu coloquei, olha, em Cristo nós podemos ter coragem e força para viver em novidade de vida, tendo nossas lágrimas enxutas por nosso bondoso Redentor. Eu queria ler com você Romanos, capítulo 5. A partir do versículo 3. Que Paulo diz, né, que nós nos gloriamos na redenção em Cristo Jesus, mediante a fé, mas nós também devemos nos gloriar nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Os irmãos se lembram quando eu disse no início? Deus não brinca conosco. Deus não nos confunde. E até mesmo a tribulação serve para nos aperfeiçoar em experiência, em perseverança, em esperança. E essa esperança não nos confunde, pelo fato de que Deus derramou em nosso coração o seu amor por intermédio do Espírito Santo. Nós não estamos sós, meus irmãos. Se você está decepcionado com alguém, com alguma coisa, com a igreja, se você está entristecido com as circunstâncias da sua vida, saiba que o Senhor Deus está no controle de todas as coisas.
conduzindo a sua vida com amor. Talvez estes momentos que você esteja passando são para o teu aperfeiçoamento. Uma tribulação para aperfeiçoar a sua perseverança, a sua experiência e a sua esperança na glória do Senhor Jesus Cristo. Mas é preciso conhecer a palavra, crer nessa palavra. Porque se não ler um texto como esse, se você não crê, parece mais um conselho que você achou num biscoito. Está lá dentro, um biscoito da sorte. Você vai achar legal, bonitinho, mas não serve para você. É preciso crer na palavra de Deus. Crer que realmente nós devemos nos gloriar até mesmo na tribulação, porque ela traz aperfeiçoamento para nós. Crer que se nós estamos decepcionados ou entristecidos, o Senhor Deus tem um remédio para nós. Para revigorar a nossa alma, para restaurar em nós a alegria da salvação que Ele nos concedeu. Sabendo que Ele está em todo o tempo pronto para enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Em alguns momentos nós vamos precisar de ajuda para esse processo. Em outros, Ele mesmo fará isso. Se nós, em especial, estivermos sempre ligados ao Senhor, por meio da vida devocional ativa, leitura da palavra e oração constante. Mas realmente, às vezes, nós vamos precisar de ajuda. Viu? Você acabou de ter uma aula sobre aconselhamento bíblico. Agora você pode praticar. É exatamente essas ferramentas, ou são exatamente essas ferramentas. E algumas outras, é bem verdade, dependendo da complexidade dos casos. Mas é isso, é nesse caminho que o Senhor Jesus nos ensinou, que nós seguimos para aconselhar alguém, para auxiliar alguém que está em tristeza. É isso que nós temos tentado fazer, mesmo com nossas imperfeições, ao longo do nosso trabalho aqui em Balneário, mas por onde quer que nós já passamos. Crer que há remédio para a nossa alma e que a Escritura é esse remédio. E que nós então precisamos levar esse remédio àqueles que estão necessitando. É isso que o autor da revista tem feito, o pastor Jonatas Abdias, demonstrado e trabalhado nesta área também de aconselhamento bíblico. É isso que eu e você precisamos fazer. Esse é um chamado bíblico para nós. Colossenses 3,16. Aconselhai-vos e instruí-vos mutuamente. Não podemos atacar as questões superficiais. Não podemos achar que vamos solucionar problemas da alma de maneira comportamental. Nós precisamos administrar a graça de Deus a partir da graça que Ele revelou em Sua palavra. Caminhando então para o fim, nós encerramos dizendo assim: as decepções desta vida podem vir com grande força e nos derrubar, mas o Senhor Jesus não nos deixará caídos. Se nossas lágrimas não nos permitem pensar, procuremos ajuda. Conheçamos as Escrituras. Compartilhar a situação com o irmão também é uma solução, né? Algum irmão maduro na fé. E também compartilhando, né, a situação com o irmão maduro na fé, estando sempre dispostos a responder as perguntas que inquietam o nosso coração. E assim nós vamos caminhar para um processo de cura da nossa alma, onde nós somos instrumentos. E quem realiza a obra é o Senhor Deus, por meio da sua palavra e do ensino do seu Espírito Santo no coração daqueles que necessitam. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, a entender também as nossas decepções desta maneira, de uma maneira bíblica, e sair delas com a solução bíblica preparada por Deus para todos nós. Vamos orar? Ó Deus eterno, nós te agradecemos por este momento em que recordamos muitas lições que já aprendemos, em que recordamos muitas vitórias que já tivemos, mas também algumas perdas. Te pedimos perdão, Senhor, por nossa fraqueza na fé muitas vezes,
que vem da nossa negligência com a tua palavra, com a oração ao Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós te agradecemos por este estudo, porque ele é refrigério para a nossa alma. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe para ser instrumentos nas tuas mãos, na vida dos nossos irmãos. E que os nossos irmãos sejam também instrumentos nas tuas mãos para a nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor não nos deixa sós. E o Senhor também não nos deixa tristes. A alegria do Senhor é a nossa força e o nosso refúgio. Te louvamos por esta manhã e pelo dia que o Senhor nos deu, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa escola dominical e eu tenho aqui um aviso e um lembrete para os irmãos. Então, primeiro eu vou dar o aviso. Os nossos irmãos receberam no grupo, né, da nossa igreja, no WhatsApp, as instruções sobre a nossa volta às atividades presenciais. Nós vamos voltar hoje, o conselho da nossa igreja decidiu na quarta passada o retorno das atividades presenciais. E elas acontecerão a partir de hoje. E acontecerão a partir das 18 horas. Não será como nós fazíamos antes, às 19h30. Tudo será transmitido. Então, fica a critério dos irmãos participarem presencialmente, por enquanto, ou não. Por enquanto, por causa da nossa situação. É claro que nós esperamos o dia em que nós vamos poder nos reunir todos juntos lá. Nós fizemos algumas alterações na nossa igreja, substituímos as nossas cadeiras estofadas por cadeiras de plástico, para também auxiliar lá a limpeza, não é? A igreja está pronta para receber os irmãos, nós fizemos todos os preparos que foram requisitados também pelas autoridades, e hoje nós começaremos então a nossa atividade presencial. Então o culto nosso hoje será a partir das 18h e também será transmitido pelo Facebook. Tá bom? Então fica a critério dos irmãos participarem presencial ou virtualmente aí pelas redes sociais. Os nossos irmãos que nos visitam, né, são nossos convidados às 18 horas. Você que é membro de outra igreja, acompanhe conosco aqui por causa do nosso horário. Pode ser que você consiga nos acompanhar e também acompanhar a atividade da tua igreja. Então, vocês são nossos convidados. Tudo será transmitido, então como ficará a organização da nossa, o organograma da nossa igreja nesse momento? Às quintas, às 8 horas, somente transmitido pelo Facebook. Não haverá atividade presencial. Domingo, às 9 da manhã, transmitido pela internet. Não haverá atividade presencial. E no culto, às 18 horas no domingo, nós faremos essa atividade presencial e também transmitiremos pela nossa página no Facebook. Preste atenção, nós temos apenas 30 cadeiras, pessoas com comorbidades não devem ir, pessoas com menos de 12 anos e mais de 59 anos não devem ir. E você que está entre essa faixa de idade, você pode ir, você leve a sua máscara, por acaso se você não tiver ou esquecer, nós teremos lá a máscara disponível, álcool em gel, já está tudo colocadinho lá, nós fizemos uma nova disposição das cadeiras, tá bom? Eu estava falando com a dona Rosa esses dias, ela falou assim, pastor, eu nunca achei que o senhor ia me mandar ficar em casa, que um pastor ia mandar um membro ficar em casa. Eu nunca pensei em fazer isso também, mas infelizmente é a realidade do nosso tempo e nós devemos orar para que isso termine logo, se for da vontade do Senhor, tá bom? Então as instruções estão aqui, você pode depois voltar aqui e rever, vai ficar no Facebook e logo após aqui a nossa escola dominical também no YouTube, e você da nossa igreja já recebeu isso no nosso grupo lá do WhatsApp, tem essas imagens na nossa rede social, no Instagram, no Facebook, tá bom? Então se informe, qualquer dúvida você pode me procurar. Então hoje, às 18 horas, será a nossa transmissão e também
a nossa transmissão direto lá da igreja por conta do retorno das atividades presenciais. Esse era o aviso, grande assim, mas é a primeira vez, então para ficar bem claro. Eu gostaria de cumprimentar os nossos visitantes, queremos agradecer mesmo a tua presença. Eu queria destacar uma família muito querida nossa lá de Poá, a Luzeni e o Enéas. Deus abençoe vocês, viu? Estão sempre conosco aqui, desde essa vez por outra aparecem aqui, né? Desde que começou essas nossas transmissões. Deus abençoe, viu? E a todos os nossos irmãos aqui de Balneário. Eu queria então lembrar os irmãos de alguns pedidos de oração. Vamos orar pela família do diácono Celso, não é? O nosso irmão foi chamado pelo Senhor à sua glória, né? Ele faleceu durante essa semana, uma perda assim bem impactante para a igreja de Itajaí e para todos aqueles que conheceram o Celso mais de perto. Mas nós temos a certeza de que o Senhor o transformou e tem cuidado, estava cuidando do Celso e então encerrou o seu sofrimento. Ele estava com uma enfermidade, encerrou o seu sofrimento graciosamente, nós cremos assim, mas a família dele está enlutada. Então, vamos orar pela família do Celso, pedindo ao Senhor que os console, que os conforte. Também vamos orar pela família que está enlutada. Eles perderam a bebezinha, a Thalita e o Elvis, pessoas que já fizeram parte da congregação lá de Pissarras e que recentemente estavam aqui em Itajaí. E depois de aguardar tanto a gestação, um dia antes da cesárea, a nenenzinha faleceu ainda no ventre por falta de oxigênio. Então a cesárea, né, o parto se deu já nessas condições, algo bastante triste, impactante. Então ore por esse casal, Elvis, Thalita, que Deus os console, que Deus dê forças a eles, para eles continuarem a vida. E que nós também, se você tiver contato com eles, né, e puder posteriormente fazer praticar essa aula que nós tivemos aqui, nós temos a certeza que o Senhor abençoará muito a vida deles. Meus irmãos, por último, vamos nos lembrar do nosso irmão Jurandir, da nossa irmã Ivani. O Jurandir começou nesta semana um tratamento quimioterápico por conta da sua leucemia, né? Ela já estava sendo controlada há muito tempo e agora, para que continue a ser controlada, foi necessário iniciar um tratamento quimioterápico, né? Então ele recebeu as 2 primeiras sessões, 2 de 12 sessões, então ele recebeu as 2 primeiras. Foi um pouquinho conturbado esse início, mas Deus o guardou, esteve com ele. Agora ele está internado no Hospital do Coração por conta de uma questão ali no seu rim. Então, as sessões ocorreram do início ao fim, e ele precisou então ser internado por causa dos rins. Então ore por ele, ore pela nossa irmã Ivani. Se possível for, né, se comunique com eles. Ele está ali respondendo, vez por outra ele fala comigo, e também a nossa irmã Ivani. Entre em contato com eles, demonstre o seu carinho, o seu amor para com eles, para que também, por meio da sua vida, o Senhor administre graça no coração deles, tá bom? São esses os recados, são esses os lembretes. Que Deus os abençoe, nos dê esse domingo maravilhoso na presença dele. Aí com as mães, quem está em quarentena com as mães, é um grande benefício. Mas se você não está aí com a sua mãe, entre em contato com ela e demonstre o seu carinho por esse dia tão especial. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e então até a nossa próxima transmissão hoje às 18 horas e também lá, a partir lá da nossa igreja, né, nós vamos fazer a transmissão. Bom domingo, que Deus nos abençoe.